Bom, gente, Câmara Esportiva desta quinta-feira, dia 20 de junho de 2024, de volta. Eu sempre abro esse bloco do programa dizendo que é um bloco que eu acho de extrema importância, que eu curto muito fazer, né? Bloco que possibilita, aqui no Câmara Esportiva, a visita de atletas, gestores, técnicos, torcedor, por que não, né? Enfim, todas aquelas pessoas que têm uma relação positiva com o esporte, né? Eu acho que a nossa sala de visitas contribui muito, né, para o esporte da cidade, ao mesmo tempo que a gente traz a público, né, essas pessoas para que o público conheça, né, porque todas elas sempre têm muito a acrescentar para o esporte, né? E endossando tudo aquilo que eu estou dizendo, né, a presença de hoje também sempre nos brinda com a presença, de forma bastante enriquecedora, que é o Auriel Filho, que já está aqui ao meu lado. Foi atleta, ainda há pouco ele mencionou aqui comigo, em off, né? Jogou futsal pela Uimpro, na época do Miltinho, saudoso Miltinho. O primeiro psicólogo, né, a ter publicações aqui na cidade da área da psicologia no esporte, eu acho isso de extrema importância e defendo muito isso, né? Mas também um grande escritor, briga aqui na cidade por um melhor espaço para a nossa literatura, que eu acho isso também maravilhoso, né? E um ativista esportivo, né? Aliás, tudo que foi mostrado aqui no primeiro bloco, com relação a essas obras que vão ser iniciadas de revitalização, Tomeuzão, Fioravante, tem muito do trabalho desse moço que está aqui ao meu lado, e talvez acho que o start tenha sido dado por ele, né? Esteve aqui no programa, e aí foi na sequência procurar autoridades, falando da necessidade de que tudo isso realmente acontecesse. Auriel, prazer tê-lo aqui mais uma vez, viu? Obrigado pelo carinho. Prazer. Né? Sua presença endosso aqui novamente, sempre muito valiosa. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela recepção e todos os telespectadores do Câmara Esportiva. E falar que é muito bacana de ver, né, hoje, né, ontem, né? Ontem. Que teve a assinatura do contrato, né, para revitalizar o Tomeuzão e o Fioravante, que é uma luta de todos nós esportistas, né? Eu costumo dizer que a gente não é oposição, a gente é a favor do esporte. Sim. Né? E quando a gente é a favor do esporte, a gente muitas vezes somos ferozes, porque a gente entende que o esporte é mais do que a competição. O esporte salva vidas, né? O esporte tira a criança das drogas, da má companhia. O esporte também é saúde, o esporte também é competição, Sim. O esporte também é evento, o esporte é tudo. Sim. E que a gente quer, na verdade, é que todos os dirigentes que entrem na prefeitura, eles têm um olhar especial na questão do esporte. Porque o esporte, a grande maioria, Ulisses, infelizmente, eles veem assim como competição. Sim. Só isso. Sim. Mas eles não veem a grandiosidade que é o esporte para as comunidades, para a cidade. Sim. Então, o nosso papel é simplesmente apontar soluções e buscar que isso se concretize. Não é nada contra pessoal, contra ninguém. Sim. Mas nós queremos, a gente que é do esporte, a gente quer o melhor para o esporte da nossa cidade. Sim. E essa é a luta. Sim. Essa é a grande luta nossa. Ô, professor, põe o artigo 217, que casa muito com o que o Auriel está dizendo aqui, né? E eu sou incansável, né, em mostrar esse artigo na TV, que é o artigo 217 da nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição. Está lá, olha, o que o Auriel acabou de colocar, é dever do Estado. Estado, a gente precisamos na União, no Estado e no município, né, fomentar práticas esportivas, foi mais e não foi mais, como direito de cada um. E é isso mesmo, gente. Como disse o Auriel aqui, não é só competição esportiva, é ver o esporte, ver a atividade física como uma ferramenta, né, de extrema importância para o cidadão, na sua formação, no seu convívio social, buscando qualidade de vida, né, fazendo com que as nossas crianças cresçam com um espírito de união, né, saber lidar com aquilo que é positivo, ou seja, com a vitória, mas também o esporte ensina a lidar com a derrota. Enfim, quantas coisas se obtém através da prática esportiva, quantas coisas se obtém através dos benefícios da atividade física
Parabéns, Oriel, é isso mesmo. E é isso, né? Eu sempre falo, porque o pessoal fala, pô, mas você não é do esporte, por que você briga pelo esporte? Eu falei, pô, eu fui ex-atleta, né? Eu joguei na seleção de Guarulhos quando eu era o Ney Padovez, pô. Sim. Né? Joguei futebol de campo. Depois joguei um período com o Miltinho. O Miltinho estava começando a carreira. Joguei com o Armando também, que foi meu primeiro técnico na Unimpro. E fui o primeiro psicólogo do esporte da cidade. Né? Escrevi livros, fui psicólogo do ASA, da Unimpro. E estudei um pouco de gestão do esporte. Então, até hoje eu estava falando com o Vela, né? Que é um dos grandes aqui também, pensadores também da questão do esporte. Eu falei assim, eu acho, Vela, que a gente tem que começar a levar o esporte no sentido da saúde para os dirigentes nossos entenderem que o esporte também é saúde, porque eles não veem isso. E aí a nossa verba sempre é pequena para fazer esporte, que não dá para fazer esporte com uma verba pequena, e o nosso intuito sempre é chegar a 1% dessa verba. Né? Sempre é isso, porque aí a gente consegue fazer esporte. E uma das coisas que eu falo, assim, né, para a gente voltar, porque é muito importante a gente voltar, e que eu falo, quando a gente começou a falar com o Tiziano tem uma grande importância e tem um grande respeito por ele, porque... Tiziano, que lhe faz referência, é o que nós mostramos, é o presidente da Câmara Municipal de Guarulhos. O único presidente da Câmara que se importou com duas questões primordiais. Quando eu fui, primeira vez eu fui procurar ele por causa da lei de incentivo, que foi aprovada, mas essa lei não foi regulamentada. E aí, um erro eu não vou nem falar do nosso prefeito erro, mas o erro de quem estava conduzindo como secretário na época, que nós trocamos de 4 secretários, eu acho, lá, e que não deu assim aquela importância que deveria. Então eu fui falar sobre a regulamentação, sentamos com o Tiziano, com a equipe do Tiziano, fizemos uma minuta da regulamentação e ela, não sei se ela foi mandada para o Guti ou não, ou se... Não avançou. Não avançou, mas a gente fez a minuta. Legal, deixa lá, uma hora acontece. E aí, nessas discussões, que foi muito importante, comentamos do Tomeuzão. E aí ele falou, pô, eu tenho uma ideia. E nessa ideia, quando ele falou, eu falei assim, é muito importante a gente colocar também, de entrar em contato com o Ulisses, para a gente fazer uma reunião, para a gente fazer pontes, e aí aconteceu tudo aquilo. Aliás, publicamente obrigado pela referência. Porque foi você chamou algumas pessoas do esporte, eu chamei outras pessoas do esporte, e aquela reunião que culminou com toda aquela discussão depois com o Guti. E depois eu fiz uma coisa, eu fiz um movimento de pressão, isso chama mecanismo de pressão, que foi o quê? Fui fazer um movimento para mostrar, olha, o Tomeuzão está fechado e tem gente passando droga, tem não temos imagens aí, né, produção? Nós mostramos. Tem morador de rua. A visita do Oriel lá no Tomeuzão, você teve lá uma atividade, o enterro o enterro do Tomeuzão. Tá aí na série, Tassinho, você é grande, viu? E foi muito importante aquele movimento, por quê? Porque a gente mostrou o seguinte, ó, tinha gente morando lá atrás, estava sujo. Aí, a imagem está mostrando. Tomeuzão morreu, é isso mesmo, gente. Isso, pino de droga, gente morando numa casinha lá no Colândia de Guarulhos estava lá. A Colândia estava lá. Então, se a gente não faz esse tipo de pressão também, a gente não mostra que, olha, isso a gente precisa mudar. E isso foi também importante junto com todos os esportistas que ali esteve. Que eu acho muito importante. Nós esportistas precisamos ter congressos, fazer atividades e mostrar para os dirigentes esportivos da nossa cidade que eles precisam fazer alguma coisa pelo esporte. Lá nas periferias, na parte central, os grandes eventos, as grandes competições. Olha a OCG. A OCG, eu sempre falo aqui, que nós precisamos, ela é tão grandiosa, tanto é que ela está aí quase 50 anos? 52 anos. Que nós precisamos potencializar ela. Achar um jeito de potencializar ela e dar o que ela merece como um grande evento esportivo da nossa cidade. É um grande evento esportivo da nossa cidade que a gente precisa melhorar ele, potencializar ele. E
essas coisas que é da nossa cultura. Eu estava aqui vendo você trazendo o Pedrinho, por exemplo. Pô, os grandes nomes do esporte da nossa cidade, que teve um papel primordial ali, e muitas vezes está escanteado, como se essas pessoas elas não tivessem ajudado o esporte a crescer na nossa cidade. Então, nós precisamos ter esse negócio do resgate. Do resgate, que eu acho muito importante. Então, assim, é muito importante que nós, esportistas, sempre apontamos as dificuldades do esporte, cobramos, não é nada pessoal, e sim, a gente quer que o esporte da nossa cidade ele seja grandioso, né, como ele era antes. E você falou, o primeiro, Tomeu, todos os equipamentos que tem aí, foi o Tomeu que colocou, junto com toda a equipe. Você já trabalhou nisso, o Wilson Davi, várias pessoas, né? Então, eu vejo isso, que nós, desportistas, precisamos parar de olhar só o nosso umbigo, a nossa equipe, e começar a discutir política de esportes na cidade. Sem qualquer vírgula, né? Porque até é importante isso que você está colocando, Ariel. Ontem mesmo, até a produção, hoje pela manhã, já fazendo os primeiros contatos, já criando a pauta para o programa, eu fui informado pela produção Ulisses, o que tem de gente já achando que esse encontro do Executivo com o Legislativo, em véspera da eleição, isso tem um tratamento político, né, de propaganda política, outros mencionando que não fez nada até agora, deixou para o último ano. Tudo bem, né? Acho que todo mundo é livre para pensar o que quiser pensar, vivemos num país democrático, mas eu acho que de tudo isso, a gente tem que sempre separar, né? A pessoa do gestor, separar as situações partidárias e políticas daquilo que está sendo feito em prol do esporte, porque a gente não importa a forma ou o motivo, sabe? Eu acho importante quando o Ariel coloca aqui, tem que se discutir temas tão importantes e que se dê prioridade às tratativas do esporte, mas de repente quando você tem, como foi o dia de ontem, né, ações importantes de ferramenta positiva para o esporte, tem que ser enaltecido, não, Ariel? Tem que ser, porque... independente de questão política, porque gente. Quantas reuniões, quantos debates nós fizemos de esporte nessa cidade? Você mesmo já participou de alguns na antiga livraria Nobel, que a gente debateu, a gente deu ideias, a gente cobrou. Então, quando alguém quer fazer alguma coisa, mesmo, como você colocou aqui, mesmo que não seja do jeito que a gente quer, porque senão o Tomeuzão para nós seria o quê? Colocar lanchonete no Tomeuzão, colocar os assentos no Tomeuzão, arrumar o palco, porque ali foi feito para esportes e cultura. Né? Nós queríamos o melhor dos mundos. Por enquanto não dá os melhores do mundo, mas a gente precisa abrir os equipamentos públicos de esportes. Porque isso, como eu falei, o pessoal das equipes agradece, porque a cada dia que passa eles não têm um equipamento que eles possam levar os seus jogos. Olha o que aconteceu com a Vida City. A Vida City teve que jogar em São José porque não tinha um ginásio. Jogo de final não pode ser feito em Guarulhos. Entendeu? Então, eu acho que essa vitória, ela é uma vitória também dos desportistas. E eu acho que, independente das críticas, você tem que enaltecer que isso é importante para o esporte. Porque qual é a nossa briga? Não era abrir os ginásios? Era abrir os ginásios. Abrir os ginásios. Esse é o primeiro passo. Agora, quem vier após, nós temos que cobrar, melhorar ainda mais. Né? Todos os ginásios, por exemplo, eu falo sempre do Bonifácio. O Bonifácio é o lado da ginástica, para você da ginástica. A cama esportiva. A nossa ginástica é a potência. Existe um trabalho gigantesco, é referência. Ela é referência no Brasil, não é em Guarulhos, em São Paulo, é referência no Brasil. E aquele equipamento é um equipamento já antigo. Ele precisa de melhorias, ele precisa de aumentar aquilo, ele precisa de melhorar. Novos equipamentos. Por quê? Porque ela tem a ginástica tem uma história, e uma história muito bonita, de construção. Né? Então, assim, antes de construir alguma coisa, nós temos que melhorar os nossos equipamentos de esportes. Então, quando qualquer um prefeito, ele faz um pouco, por mais que você tenha uma visão que poderia ser melhor, maior, ou enfim, você tem que enaltecer. Você tem, porque está abrindo um próprio público.
Mas a gente... Também não adianta, né, Ariel? Até o prefeito falou sobre isso ontem, né? O governo dele está sendo visto como um governo de reconstrução. Eu acho que cabe até essa palavra que ele colocou, porque também não adianta querer avançar, esquecendo daquilo que já existe, né? Que precisa ser restaurado, revitalizado. Eu acho importante isso. Eu acho que os candidatos a prefeito, eles têm uma grande responsabilidade com o esporte. E que eles precisam dizer isso. Eles precisam dizer isso, porque é o seguinte, cada coisinha que a gente coloca, cada tijolinho que a gente coloca, a gente melhora o esporte na cidade. Sim. Então, a gente precisa paulatinamente melhorar, não diminuir como aconteceu durante muito tempo. Sim. Nosso esporte fomos perdendo espaço. Fomos perdendo espaço. Aliás, não é só espaço, né, Ariel? Poder de investimento, um monte de questões que não é só de um governo, né? A gente sabe disso, não é só de um governo. Ariel, em cima do que você está colocando, já informei disso aqui no programa, dados obtidos, inclusive, da própria secretaria, conversando lá com as pessoas que estão ocupando pastas, departamentos importantes, né? Guarulhos tem 1.500.000 habitantes. Olha que informação importante, gente. O trabalho que é voltado para a nossa comunidade, para nós cidadãos, não chega, Ariel. Eu fiquei até assustado com isso, mas fui pesquisar e comprovei. Não chega a 1% de atendimento para essa população de 1.500.000 habitantes. Ou seja, a ação de esporte para a comunidade local, ela é muito pequena. E por que ela é pequena? E aí entra no que você está colocando. Falta de estrutura para que possibilite um atendimento maior. Então, e que estrutura é essa? Não só física, como o Ariel colocou aqui, né? Não só física. O que é a estrutura física? São ginásios, as piscinas, a pista, enfim, essa é a estrutura física. Mas nós também estamos carentes de uma estrutura de profissionais. E quem são esses profissionais? Profissionais de educação física. Com esse último PDV que nós tivemos aí, o pouco que se tinha, até por direito, né, deixou o seu vínculo empregatício e não há mais concurso, não houve concurso para dar provimento a essas vagas todas. Então, falta elemento humano especializado para colocar em prática para a população o serviço na esfera esportiva ou mesmo de qualidade de vida. Então, veja lá, né? Equipamento, profissional de educação física, como disse o Ariel ainda há pouco, orçamento condizente, né? E material esportivo. E, Ariel, nós conversamos outro dia isso por telefone. Não adianta, por exemplo, não, o problema é professor, então vou abrir um concurso para professor, se você não tiver espaço para esse profissional trabalhar. Não adianta, por exemplo, ter ginásios, ter professor, se não tiver material para que ele possa trabalhar. Sim. Bola, corda, bastão, enfim, equipamento esportivo. E não adianta ter os três se não tiver um orçamento legal que possibilite que essas equipes possam viajar, disputar competições. Então, assim, são 4 pilares que precisam ter uma ação de urgência, não é isso, Ariel? De urgência, claro. Nas próximas, essa gestão daqui a pouco termina. Porque você pensa bem que nós somos a segunda cidade maior do estado, a gente é a 10ª ou a 12ª do Brasil. Aqui passa, Luiz, 77 bilhões passa pela cidade de Guarulhos. E nós arrecadamos aí quase 8 bi. Né? E aí você vai em cidadezinhas pequenas, você vê vários equipamentos modernos, você vê atividade sendo feita, aí você fala, caramba, pô, eu moro na 2ª maior cidade do estado, que arrecada muito, isso não condiz com que a estrutura que a gente quer. E assim, todo mundo fica falando, toda vez que a gente defende 1% do orçamento, aí vem, mas que vai tirar da saúde, vai ter que tirar da educação. Não, tem que trabalhar com as duas, com a educação e com a saúde. Sim. Tem que trabalhar, porque o esporte não é, o pessoal pensa que o esporte é futebol de campo só. E não é só futebol de campo, não é só isso. Ela é saúde, ela tira crianças da droga, ela tira crianças do mau convívio. É um conjunto de coisas que o esporte faz que o orçamento ajuda a gente potencializar esse trabalho. Sim. E você sabe, Guarulhos é enorme, é gigante. Então, assim, às vezes fica centrado
no centro, Sim. e não nas periferias, onde que é o ponto nevrálgico. Ponto nevrálgico, por isso que eu acho que a gente do esporte tem que orientar esses candidatos a prefeito para eles saberem como é que funciona o esporte e o que precisa ser feito no esporte. Só ele ganha. Na verdade, é o político que vai ganhar. Sim. Olha, você está num detalhe importante, né? Falamos ainda há pouco que estamos aí diante de mais um pleito eleitoral. Espero poder aqui, né, a produção vai fazer um esforço tremendo para que nós possamos fazer aqui o que foi feito no último pleito, ou seja, trazer aqui todos os candidatos a prefeito. Para que possa haver aqui, não digo um debate, mas que, através dos nossos microfones, os candidatos possam se manifestar nas questões do esporte. O que, se forem eleitos, se elege um só, mas se forem, aquele que for eleito, o que pretende com relação ao esporte. Eu tenho nessas entrevistas todas, Oriel, o que o pessoal coloca, Ulisses, falta vontade política. Acho que é isso que você está colocando, né? Antes de se saber, entender o que precisa ser feito, todos nós sabemos. Né? A carência que nós temos de equipamento, de profissionais, a carência no nosso orçamento. Mas eu acho que, antecedendo tudo isso, Ariel, não sei se você concorda, eu quero até te ouvir sobre isso, né? É saber se realmente o futuro prefeito tem vontade de que o esporte realmente faça parte da sua gestão, da forma que tem que ser feito, né? Sim. Entendendo que isso é de extrema importância e não pode ficar de fora de qualquer gestão pública. Mostramos aí o artigo 217. É isso, Uriel. Claro. Eu vejo assim que a pessoa que é candidato a prefeito, ela tem muito ganho se ela investir no esporte. Ela já investe na educação, que é 25% do orçamento, ela já investe pouco em cultura, que eu acho que tem que ser também 1%. E assim, ele só tem a ganhar. Cada vez mais que a cidade está respirando esporte, está respirando qualidade de vida, ele ganha. E eu só não estou falando de equipamento, não. Estou falando até de mobilidade urbana, de você fazer ciclovia, um monte de questões que o esporte engloba e que eles não percebem. Eles olham o esporte como futebol. Porque nas periferias acontece futebol, mas tem um público ávido que está fazendo esporte de noite e de madrugada, você sabia? Sim. Bicicletada, skate à noite, corrida à noite, um monte de coisas que o poder público não vê, muitas vezes. E a gente tem que brigar por 1% no orçamento. Eu acho interessante, talvez o telespectador esteja questionando, né? Eu faço aqui de vez em quando o papel do advogado do diabo, né? Mas o que ele está dizendo é importante. Né? Meio que ferramenta para se fazer política, essa coisa do campo de futebol. Acho que é isso que você quer colocar, né? Todo vereador acha que no seu bairro tem que ter um campo de futebol. É isso? Como foi no passado, aquele equipamento que eu já falei aqui a semana passada, tem na tela aí, Tassinho, que era aquela academia popular. É verdade. Viemos de São Paulo, trouxemos para cá, forraram a cidade de academia popular e tudo para atender pedido de vereador. Não, para o meu bairro precisa ter uma academia popular. No meu bairro precisa ter uma academia popular. Se gastou milhões para abastecer a cidade com esses equipamentos e que, na verdade, foi um desserviço à população. Também foi um desserviço. E aí perguntaram, Luiz, mas por que essa tua visão de dizer que o equipamento, que uma academia popular, isso não é bom para o cidadão? É bom se tivesse lá um instrutor, um profissional de educação física, que utilizando o equipamento, né, usasse os seus conhecimentos para beneficiar a população na questão de qualidade de vida e de questão de saúde, não instalar o equipamento e largar lá, sem vigilância, sem nada. Sabe o que aconteceu com esses equipamentos, Ariel? Você sabe disso? Sim. Arrancaram lá os vândalos, né? E vende. E vendeu para comprar droga. Nem sei se tem alguma academia ainda funcionando, o que eu digo de ter equipamento. Mas como é que se pode falar em academia se não tem um profissional de educação física para ministrar
o que deve ser feito para ensinar, né, a população a mexer com o equipamento. Um monte de pessoas fazendo exercícios errados, Sim, que dá problema de coluna, que dá desserviço. problema no joelho. Então, assim, político para atender isso. Olha, o que eu acho, assim, nós temos que lutar junto com os candidatos a prefeito, que eles tenham uma política clara de esporte. Eles não têm uma política clara, eles ficam uma política esquizofrênica. Ah, faço isso, se pedir, faço isso, mas ele não tem um cerne. Qual que é? Qual que é o mote? Por exemplo, o mote do que eu falo é assim, tem a Constituição, tem artigo 217, sim, certo? Que é o esporte para todos. Sim. Esporte para todos. Você tem que fomentar, tal. O cara não tem isso no programa de governo dele. O que ele vai fazer? Por exemplo, eu quero fazer... Qual a ação do meu governo? Qual a ação do meu governo? Para obedecer o que está no artigo. Para obedecer o que está no meu governo. Eu quero fazer o esporte para todos. Como que eu vou fazer o esporte para todos? Essa é uma linha política. Sim. A partir do momento que eu falo esporte para todos, eu penso em eventos, eu penso nos adaptados, eu penso em tudo e potencializo. Sim. Quanto que custa? Qual é o recurso para fazer tudo isso que eu quero fazer? Sim. Onde que eu vou procurar? Quais projetos eu busco dinheiro federal, estadual, emenda parlamentar, para incrementar esse recurso? Quanto que eu preciso? E não tem. Aí o cara faz lá o programa de governo dele, aí coloca um secretário que o cara não cumpre o programa de governo que o cara defendeu. Esse é o grande Aliás, problema. assistimos isso aqui recentemente, dentro do próprio governo que está ocupando o mandato da cidade, né? O mandato da cidade. O cara... Noticiamos aqui, gente. Entendeu? Então, se você não tiver uma linha política do esporte, por exemplo, tem um candidato tal que ele tem uma linha do esporte, que é o esporte que transformador, o esporte que transforma a sociedade. Então, a partir disso, você cria várias linhas e vários caminhos de como é que a gente vai transformar essa sociedade no esporte. Como é que nós vamos fazer o esporte social, nós vamos fazer o esporte de rua, nós vamos fazer mobilidade urbana para fazer mais ciclovias, não só para esporte e lazer, mas também até para você chegar no seu trabalho de bicicleta. Entende? Então, tá tudo, eu vejo que o esporte está conjugado em várias áreas. Está na educação, está na saúde, está na mobilidade urbana, está na segurança. Resumir, não existe uma política séria, né? Como deveria ter. Né? Todo governo não faz lá o seu programa para educação, para saúde. Aí o cara entra lá e não segue. E aí tem que ter o esporte, tem que ter um tratamento sério, né? Para que se atenda àquilo que é direito do cidadão e, portanto, um dever muito sério de quem ocupa aí o comando de todas as nossas cidades. Eu já cheguei a ouvir assim, não adianta ficar discutindo esporte, Auriel, porque os caras não falam. Eu falei, não, pelo contrário, é bom discutir esporte. Sabe por quê? Porque nós somos formadores de opinião. Então, quando a gente fala para a comunidade, quando a gente fala para as pessoas que até estão na universidade, mas que não têm esse conhecimento da política de esportes, principalmente o professor de educação física está fazendo lá, o negócio dele é fazer a educação física, trabalhar no esporte, mas ele não pensa na política de esportes. Então a gente baliza eles, fala, olha, a gente precisa lutar sempre por uma política de esportes, senão não acontecem as coisas. Se você não cobrar, as coisas não acontecem. Então a gente sempre tem que estar colocando o dedinho lá. Foi isso que nós fizemos quando a gente foi procurar o Tiziano, e ele tem os méritos dele, não dá para tirar os méritos dele, que ele brigou por isso também, ele foi lá brigar, ele foi lá levar para o prefeito, então não dá para tirar esse mérito dele. Mas nós temos que sempre colocar o dedo na ferida para melhorar o esporte, não é nada pessoal contra ninguém. Legal. Mas nossa política é o esporte. Legal. Não é o partido, nossa política é o esporte, a gente quer o melhor para o esporte, porque a gente respira isso. Sim. Então, nós temos a responsabilidade de elevar o esporte da nossa cidade. Legal. E cobrar qualquer político que esteja lá. Eu já cobrei gente do PT, eu já cobrei de todo mundo. Acho legal estar tendo essa conversa com você, logo após aqui o anúncio da cobertura que fizemos da revitalização desse espaço. Porque você fala como cidadão, né? Sim.
não está investido de cargo político nenhum, né? Não está... Entendeu? Eu enfim, não tenho um cargo profissional político. liberal, mas sempre que possível, ele cutuca lá, como cidadão, como pessoa que ama a cidade, com o conhecimento que tem, né, nessas questões todas. O mais e importante. Que bom que tem elementos como você, tantos outros aí. E eu falo, a gente tem uma potência aqui de pensadores do esporte. Nós temos uma potência de gente que entende do esporte, que entende de gestão. E os políticos, no mínimo, deveriam vir perguntar para a gente. Sim. No mínimo, fala assim, cara, Ulisses, você tem tanta experiência, o que você acha disso? Né? Ou Wilson Davi, ou qualquer pessoa. Sim. Qualquer pessoa, ou Pedrinho. Pedrinho, o que você acha? Falei agora, hein, olha. Entendeu? O Pedrinho, para mim, foi um cara, o cara que coordenava ali o Tomeuzão. O Tomeuzão, toda hora que tinha um problema, ele que resolvia os problemas. Sabia mais do que a maior autoridade, que era o secretário. Era a maior autoridade ali. Ele explicava, entrava o secretário, ele explicava por que não estava sendo feito aquilo outro. Porque é um cara experiente. Como é que você não reconhece os experientes? Nosso grande problema. É o nosso grande problema, entendeu? Não valorizar essas pessoas que têm história. Os caras querem inventar roda. Exato. Entendeu? Gostei. Vamos fazer o básico, vamos melhorar o que nós temos. Sim. Já faz um grande serviço a gente melhorar o que nós temos. Sim. Não fica inventando, eu vou fazer um ginásio super... Arena multiuso Fioravante. Como aconteceu, né, que eu falei ainda pro... Tem que ter básico, né, Uriel? Tem que ter o básico. Até falei pro Barros, eu falei, olha, cara, sabe, arruma o Tomeuzão, arruma o Fioravante, pelo menos pro pessoal que já ajuda. Já tem um espaço, né, para voltar às atividades. Voltar às atividades. Então, essa é a nossa luta. Nossa luta não é partido político, nossa luta é pelo esporte, ou a política pública de esporte. Só para finalizar, infelizmente o Tassi já está finalizando, que estamos com o nosso horário esgotado, faço questão de tornar público isso. Né? Se ontem fomos aí premiados, né, com uma ação de governo, e como disse o Ariel, né, longe daquilo que a gente gostaria que tivesse acontecendo, mas não podemos dizer que, olha, não vale de nada, pelo contrário. Uma ação extremamente positiva de autoridades da cidade com relação à revitalização do Tomeuzão e do Fioravante Ervolino, dando melhores condições de utilização dessas praças. Como disse o Ariel, longe do que Guarulhos mereceria, sim. Nós não podemos nivelar por baixo. Se a gente achar que, olha, os problemas do esporte estão resolvidos, nós estaríamos cometendo um grande deslize, um grande engano. Falta muito, muito, muito. Nós temos 100 anos atrasados com relação à estrutura esportiva, cuja responsabilidade tem que ser do município e é do município, em benefício dos cidadãos. Mas eu acho que foi realmente um dia, como eu disse na matéria, memorável, né? Ainda bem que está acontecendo alguma coisa, né, Uriel? E sabe por quê que eu acho que é importante, assim? É assim, porque foi uma cobrança dos desportistas. Sim, sim. Entende? Foi uma cobrança dos desportistas e que alguém escutou. Sim. Que foi o Tiziano. Sim, sim. Então, isso é importante, que os desportistas, pela primeira vez, eu acho, foram juntos, sem o ego do... Sim, de agremiação, de bandeira, de partido político. Isso aí. Né? Então, a gente precisa fazer isso mais vezes, exercitar esse nosso direito. De cidadão. De cidadão. De cidadão. E simples assim. Então, foi isso que foi bacana, que eu vejo como positivo. Toda essa discussão partindo dos desportistas. Legal. Eu acho que isso é mais importante até. Legal. Tá Ariel, sempre muito bom te ouvir, né? Como eu digo aqui sempre, o Câmara Esportiva, antes de mais nada, é uma tribuna, né? E você que nos acompanha, todos aqui, dentro do possível, né? Porque quem trabalha com isso, com a nossa agenda é o Tassinho, mas aqui não tem, a nossa agenda não tem endereço não, né? Endereço que eu digo assim, de nós convidarmos, não, está aberto a quem quiser participar aqui, obviamente obedecendo aí uma agenda, um calendário, mas o programa Câmara Esportiva, aqui está instalada a democracia de opiniões, de ideias, né? Então sejam todos sempre bem-vindos, como é aqui a figura do meu amigo, sempre marcando positivamente a nossa sala de visitas, e a gente conversa muito fora do programa, eu ligo para o Ariel, ele me liga, né? Tentamos entender os pensamentos, porque
Todos são livres para pensar, né? Uns gostam do verde, uns gostam do amarelo, uns gostam do Paulo, uns gostam do João, uns gostam da Maria. E assim, né? O ser humano é isso. E é legal a gente poder conversar, como disse ele, isso é de relevante importância, né? Essas discussões todas. E o resultado sempre é positivo, como foi ontem, né? Não, foi muito positivo. Eu também acho assim, muito positivo. E eu falo assim, o que tem muito mais de positivo foi que nós partiu dessas conversas. Sim, sim. De gente do esporte sentando lá, conversando com o Tiziano se propondo. Isso. E ele se propôs e ele cumpriu a palavra dele. Legal. E eu acho que isso é importante. Sim. Se tiver mais políticos assim, Sim. isso ajuda. Sem dúvida. Né? Legal. Para você que sintonizou a Câmara Esportiva só na sala de visitas, toda essa discussão aqui, toda essa resenha que eu estou tendo aqui com o Auriel, é com o que nós mostramos no primeiro bloco, que foram o anúncio das revitalizações do Tomeuzão, do Fioravante Ervolino, praças importantes, né, para o esporte da cidade. Quer acrescentar mais alguma coisa, Auriel? Não, só agradecer o espaço. Foi muito bom poder dizer essas coisas, porque a gente é a favor do esporte, a gente é a favor que o esporte da nossa cidade seja grandioso, volte a ser grandioso como era antes. Sim. E essa luta não é só de prefeito, de vereador. Essa luta é de quem ama o esporte. Sim. E nós amamos o esporte. Então, Legal. quem ama o esporte tem que sempre cobrar, Sim. solicitar, pedir, mostrar também propostas. Sim, né? lógico. Não é só criticar, mas mostrar que a gente pode mudar alguma coisa. Maravilha. Então, é extremamente isso. Tá aí. Né? E nós aqui do Câmara Esportiva ficamos felizes, né, de poder acompanhar de perto tudo isso. A nossa responsabilidade, embora, como disse o Auriel, formadores de opiniões, né, eu procuro muitas vezes me isentar disso, para criar uma situação bem espontânea com aqueles que queiram participar aqui do programa. Tá bom? Tassinho, obrigado, viu? O nosso diretor e produtor, Tassinho é meio tudo aqui, mas obrigado pelo carinho, obrigado pelo seu trabalho. Falei no início do programa, né? Dedico o programa mais uma vez ao seu pai, né? Grande jornalista, que nos ensinou muito sobre essa brilhante profissão. Né? Não dá para se falar no esporte de Guarulhos sem mencionar essa figura do Oswaldo Tassi. Tenham todos um ótimo final de semana. Vocês viram aí com o Juliano a nossa agenda aí, né? De atividades que acontecerão na cidade. Vamos tentar dar cabo de trazer tudo isso aqui na próxima terça-feira. Auriel, mais uma vez, obrigado. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.